Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse nosso segundo encontro do nosso clube de literatura. Eu imagino que vocês tenham muitos compromissos, né? Tenham uma vida cotidiana corrida, como a minha, como a do Daniel, mas nós nos encontramos aqui com o propósito de falar um pouco sobre literatura, um pouco sobre a nossa identidade, né? Afinal, falar de literatura brasileira é falar um pouco de quem nós somos, né? Estudar isso, refletir sobre isso, né? E essa noite nós convidamos o professor Daniel Camilo. O professor Daniel Camilo já é meu amigo há algum tempo. Nós trabalhamos juntos, né? Nós trabalhamos com material didático. Ele é o editor-chefe da da área que eu trabalho. O professor Daniel, ele é formado em letras, tem mestrado na área de linguística e é também um aficionado por literatura, né? Então, logo que eu convidei, ele pensou, ele tinha muita coisa para fazer também, viu, gente? Como nós. Ele pensou, falou assim, será que eu vou conseguir, João? Será que eu vou ter tempo, né? E aí, durante alguns encontros, a gente resolveu que ia fazer, aí começamos a ler o livro e deu certo a gente se encontrar aqui, né? Daniel, eu sempre esqueço o nome da igreja que você frequenta, você pode falar para nós? Eu estou indo agora na Fellowship Community Church. A versão em português disso é Igreja Cristã Unida. É uma igreja interdenominacional, né? É internacional, foi fundada por americanos. Fica aqui na região da Paulista. Tenho frequentado lá, mas cresci, né, até muito pouco tempo na igreja presbiteriana. Ok. Daniel trabalha então com materiais didáticos, né? Eu sou dos analistas, ele é meu coordenador, a gente tem se esforçado bastante para conseguir, em alguma medida, fazer um material didático de qualidade, né, para os nossos, os alunos não só dos colégios Mackenzie, mas também todos os colégios que utilizam o material dos sistemas, né? Bom, antes de começar, eu vou pedir então que o pastor Vitor está acompanhando a gente essa noite, pedir que o pastor Vitor faça uma oração para que Deus nos abençoe nessa conversa, né? A gente vai falar de literatura, mas o nosso olhar ele é sempre um pouco diferente. A gente sempre procura analisar, interpretar os textos literários a partir de uma cosmovisão cristã, né? Então, pedir ao pastor Vitor que nos represente a Deus numa oração. Nos orar. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, pela oportunidade que temos de nos encontrarmos por meio dessa plataforma virtual e assim estudarmos sobre esse livro de São Bernardo. Agradecendo ao Senhor por essa publicação que, através da tua graça comum, o Senhor inspirou homens ao longo da história para analisar a sua própria época e registrar isso através dessas obras belíssimas. E nós te pedimos que, nessa noite, na medida em que considerarmos esse texto, o Senhor nos invista de sabedoria do alto céu, para que com os óculos do Evangelho nós possamos enxergar a realidade a partir desta leitura, mas também encontrar aplicações e implicações para a nossa própria vida e para a forma como o Senhor quer que vivamos neste mundo. Sim, pedimos isto, rogando ao Senhor que o teu Espírito nos acompanhe, nos iluminando, para que mesmo estes momentos em que nós não explicitamente estudamos o texto bíblico também sirvam como ensinamento do texto sagrado para a nossa vida. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, boa noite mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com vocês e é uma alegre surpresa ver tanta gente que resolveu
dedicar a sua quinta-noite, né, e outras horas ainda fora de hoje, né, para a leitura do texto e agora para conversar sobre, né, literatura, algo que popularmente, né, parece algo tão inútil. É um pouco inútil, mas a gente gosta, né, então a gente lê. E eu confesso que quando o Jonatas me chamou, né, perguntou se eu tinha interesse, se eu poderia vir, mais do que a agenda apertada, bateu aquele medinho, né, frio na barriga. Eu sou formado em letras, mas como ele falou, minha área de especialização, né, no mestrado é linguística, e para mim a literatura, na verdade, foi sempre só um hobby, assim, né, nunca tentei levar academicamente, nem profissionalmente, mas quando ele me explicou também, eu fiquei mais tranquilo, né, é uma conversa, eu acho que fica até melhor, assim, a gente fica essa conversa de amadores, né, pessoas que fazem isso por amor. Então, nesse sentido, eu vou também imitar a Noemi, também minha amiga, também trabalhou comigo, né, um bom tempo, era minha chefe, então vou seguir a deixa dela. Também não quero fazer palestrinha, né, acho que o formato que funcionou, eu assisti a gravação, né, na última apresentação, e acho que tem tudo para funcionar, é esse de a gente ir comentando mesmo, né, o que achou do livro, o que não achou. Eu anotei alguns pontos, assim, que esse é um livro que eu li na época da faculdade, a princípio, gostei muito. Quando o Jonatas me perguntou, né, você tem alguma obra que você queira trabalhar, pensei nela, e relendo, eu me surpreendi, assim, eu falei, caramba, quando eu li naquela época, não tinha me tocado que era tão bom, assim, eu realmente gosto bastante desse livro. Se vocês não gostaram também não tem problema, a gente vai dando cada um a sua impressão, né, sobre a obra, sobre a leitura. Mas aí tem alguns pontos que eu fui anotando, assim, que eram passagens do livro, né, que me marcavam, me chamavam a atenção, que pensei que talvez seja o que eu gostaria de comentar, né, sobre a minha experiência de leitura do São Bernardo. O Jonatas também comentou que acho que nem todo mundo conseguiu terminar a leitura, né, então o que a gente acabou combinando foi de tentar fazer um panorama da obra, né? Assim, comentar os pontos principais, mas tentando preservar também o término da leitura, assim, para quem ainda está na empreitada e vai seguir depois. Então, sem grandes spoilers. E acho que dá para conversar bastante coisa, né? Já com o início da obra. E aí eu acho que esse é um dos primeiros pontos, assim, que me chama a atenção, né? O livro começa é, no meio do caminho, né? A gente, de repente, se vê ouvindo o autor do livro conversando com a gente, né? É óbvio que é a personagem autor, e ele já contando, assim, a empreitada, né? Como que ele vai fazer esse livro, a gente não sabe nem direito o que é esse livro, o que ele vai trabalhar nesse livro, o que ele quer escrever, mas a gente muito rapidamente começa a entender, assim, com quem que está falando com a gente, né? Quem é essa personagem que demora um pouco a se apresentar, né? Ele vai comentar o nome dele mais para frente, só, lá no terceiro capítulo, o famoso Paulo Honório, de São Bernardo. E o que eu acho espetacular, assim, do que o Graciliano faz, né, nesse início do livro, é como ele consegue apresentar a personagem pela própria voz dele, sem aquela apresentação formal, né, a princípio. Eu acho que eu vou tentar comentar alguns trechos, assim, eu gosto de ler o texto, porque eu acho que a palavra que traz o sentido da coisa, né? E aí, só para
a gente começar, né, um panorama geral, assim, desse capítulo 1. O Paulo Honório está comentando que ele decidiu, né, antes de iniciar esse livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho, é como ele abre a obra. E aí você já percebe que tem um planejamento envolvido no livro, né? E ele começa a explicar assim, chamei o fulano que vai fazer a parte da gramática, chamei o fulano para escrever, né? Eu vou contar as minhas memórias, ele vai relatar, o outro vai publicar, vai fazer a divulgação no jornal, tudo mais. E você vê bem, quem já tá, se você já passou do capítulo 5, você já percebeu um pouco que a pegada do Paulo Honório é um pouco essa, né? Meio empreendedor, assim, meio... Eu resolvi fazer uma coisa, e aí ele move todos os pauzinhos que ele controla para fazer aquela coisa. E aí, muito habilmente, a impressão que Paulo Honório consegue passar para a gente dele é de uma pessoa, assim, bem sucedido, estabelecido, né? É uma pessoa com contatos, tem amigos, é uma pessoa também poderosa, assim, né? No sentido, ele resolve uma empreitada, ele coloca pessoas a serviço dele, uma pessoa centrada, de alguma forma, né? Ele parece bem racional, não é muito apaixonado, né? Tipo, o fulano vai fazer isso, o fulano vai fazer aquilo, e assim eu vou publicar. Rapidamente ele constrói essa história e rapidamente o Graciliano destrói essa imagem, né? Isso eu acho espetacular. No segundo... Deixa eu ler aqui só o trecho em que ele se zanga. O resultado foi um desastre. Estou aqui na página 7, no capítulo 1 mesmo ainda. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro, né, que era o jornal, apresentou-me 2 capítulos datilografados, tão cheios de besteira que me zanguei. Ele começa, vai para o inferno, Gondim, você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, né? Está idiota. Ah lá, ninguém que fale dessa forma. E aí você logo tem uma outra imagem do Paulo Honório, né? Então, a primeira imagem do Paulo Honório racional, ponderado, equilibrado, logo se perde no arroubo, assim, colérico, né, do Paulo Honório, quando não vê o resultado como ele gostaria. E isso, assim, acho impressionante como em 5 páginas ele conseguiu estabelecer assim, o dilema do personagem encapsulado aqui, né? O Paulo Honório é assim na obra toda. Posso falar? Por favor. O que eu percebi assim de início, que ele buscou tantas pessoas, tantas para ajudá-lo, e depois parece que ele ficou na mão com quase todas as pessoas. Ninguém quis assim fazer nada, né? Não, isso mesmo. Exatamente isso, né? Ele vai um a um explicando assim, o fulano aí falou assim, também não ia fazer assim, então não deu certo. O outro também não deu certo, por isso. E aí o único que vai dando certo é o Gondim, né, que a gente descobre depois que é um jornalista, também que ele conheceu ao longo da vida, criou essa relação, né? Só para ler esse parágrafo, né, que ele descreve esse início, então, né? Só quem sobrou foi o Gondim. Ele fala: a princípio tudo correu bem, não houve entre nós nenhuma divergência. A conversa era longa, mas cada um prestava atenção às próprias palavras, sem ligar importância ao que o outro dizia. É genial, assim, né? Tipo, estava indo tudo bem, óbvio. Eles falavam e cada um ouvia só a própria voz. Então, até aí estava indo bem. Quando o Gondim entrega os capítulos, né? Aí que ele tem que ver as palavras do outro, aí o negócio azeda. E, enfim, a empreitada dele, né? De fazer o livro lá racionalmente, né? Essa forma bem limpinha e simples, resolvido, rápido, já
vai por água abaixo, né? Ele comenta aqui no fim do capítulo 1, né? Que o Gondim fala, né? Um artista não pode escrever como fala, ele não pode, São Paulo, né? É assim, a literatura é a literatura. E aí a gente tem um primeiro vislumbre assim mais intimista do Paulo Honório, né? Levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto o touro limusino que o Marciano conduzia ao estábulo. Ele para lá no alpendre, né? No pilar, e está vendo um dos funcionários do Marciano levando uma raça de touro que ele criava lá para o curral. E aí uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida, uma outra pessoa que morava lá na propriedade, veio vindo pelo paredão do açude, curvado em duas. Então, uma velha, né, bem curvada, corcunda, assim. E aí ele comenta a frase que marca também a obra, né? Na torre da igreja, uma coruja piou. Estremeci, pensei em Madalena. Em seguida, enchi o cachimbo. É o diabo, Gondim. O mingau virou água. 3 tentativas falhadas num mês. Beba conhaque, Gondim. Então, você vê a decepção dele com a empreitada e você vê que é mais profundo. O buraco é mais embaixo. Assim, tem mais coisa por trás dessa revolta dele. E aí, o capítulo 2 é a construção da personagem, assim, né? Tipo, ok, agora que a gente viu que o Paulo Honório, né, é essa amálgama, assim, meio confusa, vamos conhecer um pouco ele de perto. Aqui no capítulo 2, o Graciliano marca vários momentos, acho que eu vejo assim, né, vários trechos que descrevem perfeitamente a personalidade dele, do Paulo Honório. Eu começaria a ler esses trechos, não sei se mais alguém quer comentar o que achou do início, né? Um início de uma obra, assim, normalmente é sempre marcante, né? Diga. Só uma observação, que no começo também dá a impressão que ele fica frustrado como se ele tivesse comprado algo que não funcionou, né? Não é que ele delegou, ele comprou. Eu comprei uma pessoa para escrever, comprei outro para fazer o argumento e as coisas não funcionaram como máquinas, né? E no próprio capítulo 1 tem um spoiler, assim, que ele fala, lembrei de Madalena, pensei em Madalena, e você só vai perceber quem foi Madalena mais ao decorrer da história. Sim, esse aqui é esse início em media res, né? Que é no meio da coisa. A gente pega o bonde andando e isso, Marciano, Madalena, são todas figuras que vão aparecer ainda. Mas é exatamente isso que você falou. Assim, o romance está encapsulado nesse início, assim, né? Já está essa relação dele com praticamente tudo na vida, né? Eu comprei, eu paguei para ser assim. Exato. Perfeito. Mais alguém? Bom, vou começar a ler uns trechos aqui, né? O início do capítulo 2 já é abandonei a empresa, mas um dia... Desculpa. Abandonei a empresa, mas um dia destes ouvi novo pio de coruja e iniciei a composição de repente, valendo-me dos meus próprios recursos e sem indagar se isto me traz qualquer vantagem, direta ou indireta. Aqui, de novo, a ideia do pio da coruja, né? A gente começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí, eu não vou querer... Eu vou tentar não dar muito spoiler, também não sei até onde vocês avançaram na obra, né? Cada um. Mas esse valendo-me dos meus próprios recursos, sem indagar se isto me traz qualquer vantagem, direta ou indireta, para quem já avançou um pouquinho na obra, já sabe que isso é estranho, né? Paulo Honório não faz nada sem saber exatamente quanto vai ganhar com aquilo, quanto vai lhe custar. O Graciliano vai fazendo vai dando essas pistas já, né?
Diga. É interessante também, assim, a gente vê que tem tantas dificuldades para fazer esse livro e ainda se não bastasse a crendice da coruja agorenta, né? Você vê que, na verdade, a gente vê isso mesmo, que sou do interior, é muito comum a gente ver isso mesmo, já não basta os problemas reais, aí tem os imaginários ainda, né, das crendices. Sim, sim. A gente vai ver ao longo da obra Paulo Honório brigando com muitos problemas imaginários também. Ele vai... Exatamente. Então, lendo aqui, né, no capítulo 2, só alguns trechos, né? Tem trecho assim que eu marquei só porque eu acho bonito, assim, né? Logo no início, ele fala, né? Aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, suspendo às vezes o trabalho moroso, onde a folhagem, olho a folhagem das laranjeiras que a noite enegrece. Digo a mim mesmo que esta pena é um objeto pesado. Não estou acostumado a pensar. É interessante, né, que a gente vê que ele trabalhou a vida toda no pesado, né, como ele fala, e de repente a pena, a caneta é pesada. E ele admitindo, né, não estou acostumado a pensar. Mais para frente a gente vai ver também esse embate, né, que ele vive entre... Mais ou menos, né, Madalena representa um pouco esse pensar, né, esse lado da vida mais das ideias, e o Paulo Honório é o lado mais pragmático, né, desse mundo físico. Mas ele vai lá no capítulo 3, então, né? Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. Então, basicamente, vocês já viram leilão de boi? Esse novilho de sei quantas arrobas, 6 meses, é como ele sabe definir as pessoas. Aí ele vai se apresentar assim, para falar com franqueza, né? A data dele ele nem sabe direito, porque na verdade ele é órfão, né? Ele não conheceu os pais. E aí como que ele vê essa situação, né? Sou, pois, o iniciador de uma família, o que, se por um lado me causa alguma decepção, por outro lado me livra da maçada de suportar parentes pobres, indivíduos que de ordinário escorregam como uma sem-vergonheza da peste na intimidade dos que vão trepando. Quer dizer, ele é órfão e o que ele tira disso é, bom, pelo menos não tem parente pobre para vir querer o meu dinheiro, né? E aí a gente já vai começando a ver, assim, onde está o coração de Paulo Honório, né? O que ele valoriza. Se tentasse contar-lhes a meninice, né? Precisava mentir, ele não lembra muito, mas ele lembra da velha negra que cuidava dele. Na verdade, ele vendia as cocadas que ela preparava, né? E morava com ela. Tá? E ele já adianta, né? A Margarida que a gente ouviu vindo encurvada lá no primeiro capítulo, ele fala, a velha Margarida mora aqui em São Bernardo, numa casinha limpa, e ninguém a incomoda. Custa-me 10 mil réis por semana, quantia suficiente para compensar o bocado que me deu. Aí, Paulo Honório, ele não tem pais, ele não tem nada, a única pessoa com quem ele teve alguma relação, assim, que ele cresceu junto dela, foi criado por ela, como que ele enxerga? Ele sabe quanto ela custa e que isso assim, compensa o que ela gastou comigo. Nem um centavo a mais, também nem um centavo a menos. E aí a gente logo vê o primeiro envolvimento, não sei nem se dá para chamar de amoroso, né, de Paulo Honório. Ele se envolve com a Germana, né, e depois se envolve com o João Fagundes. Aí ele comentando, né, depois botou os quartos falando da Germana, botou os quartos de banda e encheriu-se com o João Fagundes, um que mudou o nome para furtar cavalos. O resultado foi eu arrumar os cocorotes na Germana e esfaquear o João Fagundes.
Nossa, mãe. Bruto. E é engraçado que ele fala assim, é o resultado. Não é que eu fiz isso. É que como ela fez aquilo, ela se envolveu com o João Fagundes, o que aconteceu foi isso. É tipo assim, dá e leva. Não passa por nenhum filtro dele, né? Não, assim, eu devo fazer isso, eu não devo fazer isso. É uma pessoa bem impulsiva, assim, né? E até como ele descreve o João Fagundes é muito bom, porque ele, assim, isso aqui é um caso pequeno de 40 anos atrás, e ele vai falar o que interessa, né? Que a Germanas depois se envolveu com o João Fagundes e ele acabou esfaqueando o João Fagundes, por isso ele foi preso, que aí dá a sequência para a história. Mas ele não se aguenta, ele para na metade, né? Enxeriu-se com o João Fagundes, um que mudou o nome para furtar cavalos. Tipo, ele não consegue passar sem desdenhar né, sem dar o troco, porque só a lembrança do que aconteceu, né, da Germana se envolvendo, já move as entranhas dele, né? Tipo, ele não consegue se controlar. Aí, na prisão, ele aprende a ler, aprende o básico, que é o que vai ajudar ele a seguir com a vida, né? Aí, tem duas passagens aqui, né? Ainda nesse capítulo 3, que eu acho que mostra pra gente para onde o coração de Paulo Honório se inclina, né? Ele fala do dinheiro que ele pegou com o Pereira, a princípio, né? Pegou um dinheiro para tentar começar a vida, fazer dinheiro e tudo mais. Ele fala de bicho na capação, espernei nas unhas do Pereira, que me levou músculo e nervo, aquele malvado. Mesma coisa, ele não consegue dizer o que o Pereira fez sem xingar aquele malvado. Você vê que é uma pessoa ressentida, né? Ele está remoendo coisas assim do início da vida dele e aquilo ainda não está em paz com ele. Depois vinguei-me, hipotecou minha propriedade e tomei-lhe tudo, deixei-o de tanga. Mas isso foi muito mais tarde. E aí ele continua a história. Tipo, ele simplesmente não se segura, não se aguenta. Tipo, ele me roubou. Mas depois eu também acabei com ele, deixei ele assim. Bom, mas enfim, mas isso foi mais tarde, né? Seguindo a história. E ele, por fim, empresta dinheiro também, cobra do outro, vai tentando ganhar dinheiro assim, né? Até que o doutor, né? A quem ele vendeu uma boiada e não tinha pagado, ele vai lá cobrar e ele fala, né? O doutor que ensinou o rato a furar a almodolia sacudiu-me a justiça e a religião. Tipo assim, o doutor estava lá sendo ameaçado, né? Quase apanhando. E ele apelou para a justiça ou para a religião, né? Tipo, sei lá, seu Paulo, tenha misericórdia, até por Deus, tenha piedade. E a resposta de Paulo Honório, que justiça? Não há justiça nem há religião. O que há é que o senhor vai espichar aqui 30 contos e mais os juros de 6 meses. Aí, o que eu acho engraçado, né? Ele fala, não há religião, mas quem eu adoro é Mamon. Você quer resolver isso aqui? É óbvio que é a religião, né? É a religião dele aqui, né? E a gente vai vendo isso pro resto da obra, né? Daniel, Diga. Fazer um comentário. O romance todo ele se passa na região de Viçosa, né? Na cidade de Viçosa, no estado de Alagoas, né? Então, talvez não seja um estado ou uma região conhecida de alguns aqui, né? Mas, assim, lendo a postura do Honório, né? Eu fico impressionado como eles... o estereótipo do personagem, ele ecoa, assim, as histórias que meu avô contava, meus pais contavam, de gente ruim do interior, assim, né? Então, eles... assim, o perfil do Paulo Honório me faz lembrar, assim, muitas histórias, né? De gente do interior que, assim, matava por pouca coisa, por discussão, né? A gente vai ver mais para frente esse conflito que o Paulo Honório tem com o Mendonça, né? Essa coisa da divisão da propriedade, né? No final,
a gente fica ali querendo saber o que aconteceu com o Mendonça, né? E fica na cara que foi mesmo o Paulo Honório que resolveu o problema, né? E deixou as filhas do, do Mendonça, né, sozinhas e depois vai encaminhando para tomar a propriedade delas também, né? Então, assim, é impressionante como o livro é verossímil nesse aspecto, né? Parece que, assim, principalmente a mim, que ouvia muitas histórias do meu avô, me faz lembrar muito esses personagens do interior do país que resolviam de fato as coisas na faca, né? Assim, no tiro e pronto, porque não havia, nem nesse contexto que está sendo descrito do romance, uma lei que se fizesse valer, principalmente nessas regiões, né? Então, quem tinha arma de fogo, quem tinha dinheiro e quem tinha poder, tinha capanga e fazia as coisas acontecerem, né? Isso é impressionante como isso fica claro no romance, né, Lu? Uhum. Sim, o Graciliano é muito hábil em transportar a gente para lá, né? A gente mora na cidade, né? Mas consegue ter essa clareza, né? É o espaço onde é meio terra sem lei, assim, né? O espaço onde não tem a polícia que vai fazer alguma coisa. É o que lá se faz, fica lá, e bem, bem apontado. Até falando dessa a desavença dele com o Mendonça, né? Um outro trecho que eu separei no capítulo 8, que é exatamente quando ele está ainda sondando, né? Ele, a princípio, na disputa com o Mendonça, ele, tipo, ele está pondo o arame de novo na cerca. E o Mendonça fala, não perde tempo, eu vou derrubar essa cerca, né? E aí ele conta os homens dele, conta os do Mendonça, aí ele fala, não, né, tá bom, tá tudo bem, então, não, tranquilo, deixa por aí, né? E depois é que ele vai. Mas tem um trecho aqui, né, que ele fala. Ele, deixa eu achar. Capítulo 8, segunda página do capítulo 8, ele está falando da vida dele, né? Tipo assim, tudo o que ele já fez, ele tá meio que dizendo que ele andou por caminhos tortuosos. É um pouco a forma dele de assumir, né? Essas, enfim, malandragem, né? Mas esses maus atos assim dele. Ele fala, a vida, né? Tem esses caminhos, não sei o quê. E aí ele fala, acham que andei mal? A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo, fiz coisas ruins que deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-lo. Que de novo a gente vê, né? A que Deus ele serve. Tipo assim, como ele mede se a ação dele foi boa ou se foi ruim? Deu lucro ou deu prejuízo? Eu consegui a terra? Consegui, eu não me arrependo. Esses foram só alguns trechos assim que eu acho que vão, quando eu lia, né? Eu ria sozinho, assim, né? De ir conhecendo o Paulo Honório, porque é engraçado que ele está falando, né? Ele é que está escrevendo o livro, né? No romance, e ele vai se entregando, né? Ele fala, não tem religião, mas se você me der o dinheiro, fica tudo resolvido. Tipo, eu não sei se eu fiz bem ou se fiz mal, mas eu sei que algumas coisas me deram lucro e me deram prejuízo. Então, acho muito interessante essas partes, assim. Não sei o que vocês acham do Paulo Honório também, se vocês têm esse costume de anotar, tipo, marcar os trechos, assim, que gostaram. Não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa, algum trecho. Perdão, pode falar. Pode falar você primeiro. Não, por favor. Sabe o que eu queria saber? Eu não sei onde você foi, você já foi para o capítulo 8, que eu comecei a ler, né? Mas o que ele olhava, tanto pelo buraquinho lá
da fresta do casebre dele, a pessoa que ia lá, quem era essa pessoa? Como eu não cheguei ainda lá, eu não cheguei a entender, né? Até o próprio nome Paulo Honório veio bem depois que a gente começou a ler o livro. Eu até pensei, meu Deus, será que eu tô moscando, né? Não estou indo, né? E o que apesar que acho que vai ser muito depois, né? Você está dizendo que ele fica na cabana, né? Ele e o... Ele falava que ficava olhando, aí chamava o amigo dele lá, que dormia com ele, e por várias vezes essa pessoa foi lá. Então, é exatamente essa tensão que o Jonatas comentou. É ele, depois desse primeiro... Ele comprou a propriedade do Padilha, né? O Padilha Filho. Conseguiu enganar ele lá, comprou por um preço irrisório. E aí, o Mendonça, que é o vizinho da propriedade, estava avançando a cerca dele, ocupando a terra. Ele vai lá, tem esse primeiro confronto, mas que é velado, assim. Fica só a tensão no ar. E a partir daí, são os capangas do Mendonça rodeando a casa. Quer dizer, assim, se eles tiverem uma oportunidade, eles vão matar Paulo Honório e tomar a fazenda. Tá. E o que acontece é que Paulo Honório, quando tem a oportunidade, faz exatamente a mesma coisa, né? É exatamente esse conflito que o Jonas comentou, assim. Então, os dois sabem o que o outro quer, querem a mesma coisa, e fica essa guerra fria, assim, né? Então é isso, ele dormia com a espingarda na mão, né, com um olho aberto e o outro fechado. Então, essas pessoas rondando são isso, né? São as tentativas. Ele ouve os passos, aí ele já fica esperto. Vão tentar entrar, não vão. Você ia comentar, Valdir? Vanderlei, perdão. O outro detalhe também é que o Paulo Honório ele não percebe que as coisas em volta estão mudando, né? Ele acha que a atitude dele está de acordo. Ele aprendeu a viver assim e vai ser assim para sempre. Tem aquela parte que ele agride lá o jornalista com o rei de cavalo lá tal, e ele fica indignado que ele vai preso. Pô, perdi 2 dias lá por causa de uma coisa boba dessa. Na outra hora ele está agredindo o funcionário dele que estava na escola em vez de estar alimentando os animais. A Madalena fica indignada, ele, mas você está me perturbando por causa de uma coisa tão pequena tal. E as coisas em volta mudando, né? A Revolução Russa, próximo de Revolução no Brasil também. E os funcionários, os personagens em volta dele comentando isso, e ele não percebendo essas mudanças que iriam afetar a vida dele também. Essa falta de sensibilidade, né? Ele aprendeu a viver daquele jeito, é só o que ele faz. Ele é um foguete, assim, né? Ele saiu no começo da vida e como um foguete foi até chegar onde chegou. E assim, ele passou por tanta coisa sem nem ver, e aí agora, no fim da vida não, né? Mas, enfim, depois que ele conquistou tanta coisa, parando para escrever o livro, é que ele começa a rever tudo que ele passou, tudo que aconteceu, começa a ter noção dessa outra dimensão da vida que ele ignorava até então. Né? Passou direto, não passou batido. Isso... Vou fazer um comentário, Dani, que ele chega a visitar o Mendonça, parece que o Paulo Honório ele se mete na política, né? Ele vai tentar em alguma medida, algum cargo político e tal, ele chega a visitar o Mendonça, vai lá, tenta conversar um pouco com ele, ver se as coisas estão mais calmas entre eles, né, para ver como é que estão as coisas, né, e eles não têm um bom diálogo, ele acaba voltando para casa, conversa com o Casimiro, que é uma espécie de capanga dele, né, e aí o texto faz o seguinte, o narrador faz o seguinte, ele não conta, porque ele também não pode em alguma medida, confessar num livro que ele vai publicar aquilo que ele vai fazer. Então ele meio que conversa ali com o Casimiro, assim, debaixo dos panos e resolve o que eles vão fazer para resolver o problema entre São Bernardo e a propriedade do Mendonça, né? E aí
eles ficam sabendo depois que o Mendonça acabou levando um tiro na última costela e acabou morrendo, né? Então, o narrador não confessa o crime, mas deixa muito sutilmente, ele não pode fazer isso porque ele é o protagonista do livro, né? Ele deixa isso de forma muito sutil, quase como assim, nossa, que coincidência, né? Isso aconteceu, né? Então ele não confessa, mas deixa a pista do que é que aconteceu, né? Então, de novo, né? Há um clima de tensão, como você comentou, Daniel, constante no livro, né? E, assim, de fato, as coisas na década de 30, 40, 50, principalmente na região do interior, existiam esses conflitos, essas situações de tensão, né? E que as pessoas resolviam na bala mesmo, né? Na faca, ninguém ficava sabendo, empurrava para o córrego, a pessoa sumia, acabou e achar o corpo depois ninguém sabia, né? Então, assim, é impressionante como isso vai sendo colocado de forma muito sutil, porque também o narrador não quer se comprometer com o que ele está descrevendo. E nessa visita que você comentou, né? Ele tá lá meio que arrecadando votos e ele promete para o Mendonça um novilho, assim, ou um carneiro, sei lá, né? Tipo assim, então no dia tá certo os votos, então no dia da eleição vou matar uma carne para a gente assar aqui. E no dia da eleição ele mata. Mostra também esse caráter bem frio, bem cruel, assim, né? Frio. Ele está calculando o que ele precisa dizer para sair de lá, porque ele fala, a conversa azedou um pouco. Então, assim, como que eu, para sair de lá, tudo certo? E aí, providencia no dia seguinte, né? Acho que você ia comentar, dona Maria. Então, o Jonatas veio de uma a família dele, de uma região próxima à minha lá, e é interessante porque, Daniel, quem não viveu no interior, não imagina. Na fazenda do meu pai mesmo era assim, a divisão era fazenda e tinha uma divisão que era com pedras, os marcos, era aquela coisa mais rudimentar e precisaria estar vigiando mesmo, porque os fazendeiros uma hora levavam um pouquinho para lá, outra hora traziam um pouquinho para cá. E assim, nos ajudou também como cristão que somos, aí lendo a história de Israel e Deus falando, não remova os marcos, né? Lá, porque era uma forma errada de possuir mais e mais terra, porque se você muda 2 metros, como tinha vários quilômetros de comprimento, aquilo representava muito, né? E eu vivi isso de perto, brigas de fazendeiro por terras, e assim, cada um arrumava um jeitinho. Não era arame farpado a princípio, era só marcos mesmo, com pedras no chão. E era uma briga tentando conquistar, cada um tentando conquistar um pouco mais o alheio. Bom exemplo. Vendo o avançado da hora, tentando andar um pouco, né, na história. Eu queria comentar com vocês só o capítulo 14. Ixi. Tranquila. Qual é a história, assim, né? O enredo do romance. Bem resumido. Paulo Honório resolve escrever o livro e ele conta a vida dele no livro. A vida dele começou pobre, fez o que tinha que fazer, o que precisou fazer para conseguir algum dinheiro, conseguiu a propriedade que era tão sonhada. E aí a vida dele foi cuidar dessa propriedade. Chegou a um ponto da vida, ele olha para a propriedade e ele pensa, com quem vai ficar isso? Ele quer um herdeiro. E aí ele se mete aí atrás de uma mulher para conseguir um herdeiro, né? Tipo, uma esposa que lhe desse um herdeiro. Pura e simplesmente, assim, fazendo as contas. Quem vai herdar e tudo mais. E aí, essa fase da vida dele com a mulher
é um eterno, é um enorme mistério, assim, na cabeça dele. Como o Wesley, Vanderlei. Acho que é o Vanderlei. me perdão, Não, deixa eu sempre. escrever. O Vanderlei comentou, ele não se toca, assim, ele não entende o que está acontecendo. E aí a gente vê, né, uma boa parte do livro é essa narrativa e a descrição desse choque, assim, ele agindo do jeito que ele sempre agiu, como ele entende que são as coisas, e não entendendo por que a mulher dele, por que dá problema com a mulher, por que a mulher age de outra forma, deve ter alguma coisa, o que está acontecendo, é basicamente isso, né? E aí, aqui ele está escrevendo o livro, a bem da verdade, né? Depois a gente percebe, para tentar entender esse período da vida dele. Mas aí, só avançando assim para frente, quando ele conhece a mulher, né? A pretendente. No capítulo 14, é basicamente a Madalena, né? Que vai vir a ser esposa dele, mora com a tia, a Glória, são as duas sozinhas, tal. E ele encontra as duas ele encontra na casa de um conhecido. Deixa eu ler essa parte, porque é boa também. A gente tem até que horas, João? Até às 8h30, e aí depois a gente passa as perguntas do pessoal. Maravilha. Bom? Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, ele vai à casa de um juiz, porque ele tem um caso para resolver. Ele quer que o caso seja julgado de forma a favorecê-lo, então ele vai lá conversar com o juiz. Vai ele, o advogado dele. Só que ele também está nessa ideia de pensar num herdeiro e pensar numa pretendente, ele considerou a filha do juiz. E aí ele vai lá, tipo, bom, tenho que resolver esse caso, já aproveito e dou uma olhada na filha do juiz, né? Só que quando chega na casa, estão essas outras duas mulheres, a Madalena e a tia dela, a Glória, conversando lá, só, né, amigas da família do juiz. E perdi. Aqui, perdão. Então, Dona Marcela é a filha do juiz, que ele tinha interesse, né? Dona Marcela sorria para a senhora nova e loura, que é a Madalena, que sorria também, mostrando os dentinhos brancos. Comparei as duas, e a importância da minha visita teve uma redução de 50%. Quer dizer, eu fui lá, por quê? Porque eu ia falar com o juiz e porque eu ia ver a filha do juiz. Quando eu vi a filha do juiz de frente com a Madalena, o meu interesse na visita caiu em 50%. Quer dizer, só vou tratar do caso com o juiz, não tenho mais interesse na filha dele. Porque ele se interessou. Quer dizer, o que é isso, senão apaixonado à primeira vista, né? E depois a gente vai ver ele. Eu não acredito nisso de amor, de paixão, né? É só fazer os cálculos e a gente casa. É impressionante a incapacidade dele, né? De perceber o próprio coração também, né? Enfim, mas aí no capítulo 14, ele encontra novamente a Madalena e a tia dela no trem, a caminho, né? E aí eles vão conversando, ele descreve a conversa delas e tudo mais. E ele descreve uma conversa até bem interessante, agradável, né? Que ele tem especialmente com a tia dela. Só que aí ele comenta, ele começa a gente, agora eu anotei tantos trechos que eu já não acho os trechos que eu queria mostrar. Assim, ele começa a conversar com a tia, e aí ele para falar. A conversa não correu exatamente assim.
eu fui dando uma ajustada, assim, cortei as partes que não interessavam, né? Tipo, ele tá falando que editou a conversa para o livro. E aí ele faz meio que uma confissão, né? E, tipo, eu mudei porque aí o livro fica melhor. Aliás, vou até fazer outra coisa no livro que eu acho que vai ficar melhor. Ele fala... tanto que vou cometer um erro. Presumo que é um erro, né? Mas vou dividir um capítulo em 2. Realmente, o que se segue podia encaixar-se no que procurei expor antes desta digressão. Mas não tem dúvida, faço um capítulo especial por causa da Madalena. Então, ele está contando da tia dela, contou a conversa, ele podia só seguir dentro do mesmo capítulo, na cabeça dele, mas ele pensa, não, a Madalena é especial, eu vou fazer um capítulo só para ela. E aí é o capítulo 14. E o capítulo 14 tem 7 páginas. Em uma página e meia, ele comenta, assim, meia dúzia de palavras que ele trocou com a Madalena. E no restante do capítulo, ele conta a artimanha dele, como ele foi negociando, tentando sondar também, para não se expor, para conseguir algum contato com a Madalena. Ele... Estou dando algum spoiler, assim, né? Mas ele tenta conversar primeiro com o Nogueira, né? Que é o advogado dele. Ele fala, eu soube lá da Madalena e da tia dela, né? Eu soube que ela tá querendo uma vaga na capital, ela é professora, né? Tipo, ela é boa gente, como quem não quer nada, né? Como que elas são? Aí, como assim, como elas são? Ele, não, de tudo. Fala aí o que você acha, conversando com o Nogueira. E usa essa desculpa, né? Que, tipo, bom, eu podia tentar arranjar uma vaga para ela lá, mas só se for boa gente, é por isso que eu tô perguntando. O Nogueira não dá muita trela, ele vai, então tá bom, né? Se despede do Nogueira e fica ainda na propriedade dele lá, eles estavam jantando, fica o Gondim. E aí ele começa então com o Gondim, joga assim, o Padilha, que era o antigo dono da propriedade, né? Que ele colocou para cuidar da escola. Padilha tá com umas ideias aí, né? De socialismo, não sei o quê, eu queria tirar ele da escola. Será que aquela Madalena, será que ela é interessante? Não sei o quê. Ele está tentando sondar, assim, só que sem se expor, porque né, tem algum nível de vergonha, assim, ou orgulho, né? É uma pessoa que tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, enfim, até de entender o que ele está sentindo. E ele vai nessa artimanha e tudo mais, com o Gondim ele consegue, né? Tipo, bom, então sonda a mulher, vê se ela tem interesse de dar aula aqui e tudo mais. Então, assim, esse é o capítulo especial dele para Madalena. Tipo, meia dúzia de palavras trocadas com ela e ele contando, assim como ele contou com muito gosto, assim, como ele enganou Padilha para conseguir a propriedade de São Bernardo, ele contando como ele consegue ir aos poucos, mexendo os pauzinhos para conseguir essa nova propriedade, a Madalena. É exatamente assim que o Paulo Honório age, né? Diga. Não, é que nem a questão do filho dele também, que não tem um capítulo falando do nascimento, de repente nasceu, tá lá. É mais um, cumprir a missão lá, pronto. Sim, eu tinha até anotado esse trecho, assim, no fim aparece, assim, era um menino, nasceu, né, tipo, e era o que ele mais queria na vida, né, a propriedade e um herdeiro para deixar essa propriedade, e aí ele comenta, né, a propriedade... Pronto, não teve nenhuma emoção, nada, ela grávida, passando mal, nada, de repente tá lá a criança. Exatamente, o Paulo Honório é uma pessoa executiva, né, a princípio, e aí, quando ele se choca com a Madalena, que é... sei, né, que percebe as subjetividades da vida, que tem uma sensibilidade, né? Sensibilidade, a palavra, perfeito. Ele é um conflito, assim, na vida dele, ele não consegue entender aquilo, e aquilo consome, enfim. Gente, eu falei 2 dos 5 pontos que eu tinha pensado em falar, aí que eu vou me empolgando também no romance. Mas a gente comentou, assim, da figura de Paulo Honório, eu acho que é a figura muito marcante, né? Se a gente tem, por um lado, o Vidas Secas, do Graciliano, né? Que tem o Fabiano. Na verdade, todas as personagens do Vida Seca, né? São
quase que ocas, né? Tipo, ele é só a figura ali, ele só age, mas não tem essa profundidade. No São Bernardo é o grande romance, assim, de mergulhar nas entranhas do personagem, né? Que Graciliano realmente explora muito bem isso, e personagem, o Paulo Honório é esse personagem marcante, assim. E comentamos um pouco também da aquisição da Madalena, né? Como que ele chegou até aí. Daqui para frente, tem muita coisa para comentar, né? Mas só para fazer um resumo, assim. A gente vai começar a perceber esse choque, né? Então, Paulo Honório adquiriu Madalena. Adquiriu a fazenda, adquiriu Madalena, tipo, a vida dele deu tudo certo. Chegou onde ele queria. Aí a vida parece que começa a desandar, né? A água se espraia e aí ele não sabe direito o que está fazendo, para onde está indo, é esse dilema. Tem trechos assim muito angustiantes. Eu lendo assim, sabe quando você lê assim, com a testa franzida, assim, né? De tão angustiante, você vai vendo ele se enrolando, se afundando então mas é muito bem escrito, muito bem feito. E não tem condições da gente dividir em dois aí, já que nem todos leram o livro, você novamente depois vir. Aí é com o Jonatas. Que... Não sei, porque eu estou no 8 ainda. Se eu ficar aí, o interesse se esvai, né? Mas ninguém, não sei, uma sugestão. Ô, dona Nadira, a gente pode pensar nisso sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar e-mail para vocês. Eu sempre mando e-mail e a mensagem no grupo. E aí a gente vê, de repente, a melhor forma, eu consulto vocês, da gente ter um retorno agora tratando sobre o desfecho, né, e tudo que se deu, né? Mas agora, nesse momento, a gente faz o seguinte, se vocês tiverem alguma pergunta, eu tenho algumas perguntas aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer o Daniel, tá bom? Para a gente, então, se preparar já para a leitura dos próximos capítulos, tá bom? Eu fico à disposição, se quiserem. Eu gosto de literatura, quero continuar participando aqui do grupo, se vocês me aceitarem. Eu quero fazer um comentário, não é uma pergunta, tá? Eu venho de família, todos, assim, são empreendedores. Meus avós, meus pais, meus irmãos, né? E graças a Deus todos nós somos cristãos. Mas, assim, eu percebo que é tudo realmente muito prático mesmo. É assim, é tudo muito prático. Ah, como até ele comentou, mas não indo pro lado ruim. Ah, nasceu, que ótimo, e agora vamos para casa. Sabe assim, é tudo e, assim, falta mesmo, eu percebo, da parte dos meus avós e tudo mais, falta, sim, uma certa sensibilidade. Por todos serem, assim, sabe, empreendedores, eu vejo que falta, assim, aquela coisa mais amistosa. Eu acho que é muito da característica do empreendedor isso, sabe? Aquela coisa, assim, mais família, sabe? Mais amor, assim, sabe? Eu acho, assim, minha opinião. Uhum. Sim. E aí você tem exatamente isso, né? Uma característica, e aí como ela se manifesta num cristão, alguém que é Sim, dominado pelo Espírito Santo, né? Exato. Sim, meus avós... desculpa, pode falar. Não, e como ela pode, enfim, florescer também. Isso, e por um lado ruim, né? É bem como... Eu também não li, eu acho que eu cheguei na metade do livro, mas eu sempre via algumas características, assim, daquilo de lutar por um negócio, mas de uma forma boa, não tentando passar a perna, mas é uma linha muito tênue aí, sabe? Porque eu cresci nesse meio, assim, tanto com os meus avós, meus pais, a família, minhas tias, assim, eu acho que praticamente todo mundo, assim, sabe? Então, eu percebi bastante nisso no livro. Interessante. Eu acho que tem bem isso mesmo. Dani, eu queria fazer um comentário que
me pegou bastante, assim. Primeiro que a gente fica muito tocado com a personagem da Madalena, né? Porque ela é uma moça, ela tem 27 anos, a gente descobre depois, né? Há todo um jogo ali para saber que idade ela tem. Paulo Honório, quando eles se conhecem, ele tem 45 anos e ela tem 27 anos, né? E, assim, é muito interessante que todas as vezes que ela aparece, assim, a forma como a personagem vai sendo descrita, não tem um parágrafo específico que vai fazer isso, né? É como se a gente fosse descobrindo quem é Madalena aos poucos nos capítulos que vão sendo descritos. E ela é sempre assim, um objeto, a gente vê pelo próprio narrador, por mais que ele esteja narrando tudo o que já aconteceu, esse certo cuidado sempre ao falar dela, né? E ao mesmo tempo, a gente percebe também ele deixando, a gente nunca sabe se por querer ou não, transparecer é, esse pragmatismo dele, né? Essas ações extremamente racionais em relação a ela, né? Então, de início, ele precisava se casar, precisava de um filho, precisava de uma professora que fosse dar aula na escola que ele construiu. E o que eu fiquei pensando é que Paulo Honório é um tipo de anti-herói, né? Porque, por mais que a gente tente se aproximar e entender o que ele está fazendo, a gente percebe que as escolhas dele assim vão assim pouco a pouco mostrando esse lado decadente dele, né? E aí a gente começa a aprender não pelo exemplo, mas pelo contra-exemplo. Então é como se, por exemplo, eu que sou homem, sou casado, né? Eu fico aprendendo ali sobre o que não fazer, ou um modo como não pensar em relação às escolhas que a gente faz, seja no ambiente familiar, seja no tratamento, né, com a esposa ou com os filhos. É impressionante, assim, como a frieza do Paulo Honório, ela é incômoda, né? Ela incomoda a gente, porque a gente fica assim, cara, mas como é que pode esse sujeito estar fazendo isso, está descrevendo o que ele fez, e ele e aí a gente nunca sabe se ele tá escrevendo de forma indiferente ou se em alguma medida ele está mostrando o que ele fez, né? Ou como ele agiu, porque agora ele está pensando em tudo que ele fez, né? E no que foi a vida dele, né? Então, é isso que eu queria comentar com você e pedir que você falasse a respeito, em que medida a gente consegue aprender com a vida do Paulo Honório, né? Através desse contra-exemplo, em como agir, né? Não como alguém que tem São Bernardo como um ídolo, né? Que é a propriedade, né? Agir não como alguém que está voltado exclusivamente com o coração para o dinheiro, né, para os bens materiais, mas nós que temos, né, uma cosmovisão cristã e que conseguimos peneirar, né? Então a pergunta é mais ou menos essa: em que medida a literatura que mostra o contra-exemplo, ela nos ajuda a viver de acordo com a nossa cosmovisão? Acho que eu consegui ser claro, Daniel? Sim, aliás, muita coisa interessante no seu comentário. A começar da ideia de que a gente não tem um parágrafo assim, que descreve Madalena, até só uma frase do capítulo 19, que é um capítulo assim, chave do romance, né? Eu falo, conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A gente não tem essa descrição porque a gente acompanha as coisas pelo olhar de Paulo Honório. E Paulo Honório não tem essa consciência. A primeira descrição que a gente tem dela é física, né? Tanto na conversa lá dos amigos dele, quanto depois ele falando a loira, os dentinhos brancos, é magra, não sei o quê. Era o que ele
era o que ele enxergava, ele não enxergava além disso. E aí, ao longo do romance, a gente começa a conhecer Madalena pelos relatos que ele conta, e esse ponto que você colocou, né? Até que ponto ele está escrevendo aquilo indiferente, de forma indiferente, né? A minha impressão é que Paulo Honório nunca é indiferente, ele não consegue, né, assim como ele comenta lá do João Fagundes, aquele que mudou de nome para roubar cavalo, ele não consegue ser indiferente. E aí que eu acho bem interessante, aí eu vou dar o spoiler, desculpa, mas pro fim do romance, a minha impressão é que ele começa a mudar assim um pouco a chave, começa a ter a percepção realmente dessas, sei lá, dessa outra esfera da vida que ele sempre ignorou e na qual Madalena atuava, né, e que ele não conseguia entender. A minha impressão é essa, né, pro fim do romance, e que aí o relato dele é consciente, no sentido de que ele sabe, quando ele está descrevendo, ele sabe que ele errou ali. E é interessante porque ele vai comentando, é bem isso que você falou, né? É angustiante, você vai vendo assim, não fala isso, não, porque não faz isso, não, ela fez isso por causa disso, não. E a gente vai sentindo essa angústia, ele em alguns momentos comenta, tipo assim, aí eu fiz isso, não era nem porque eu achava tal coisa, tipo, eu falei isso, não era nem que eu achava aquilo, mas eu falei e tudo mais. Então, a minha impressão é que tem um pouco esse rever dele, das suas atitudes, assim, em alguma medida. E o que, aí, tentando pensar, né, é um pouco o conflito que a Keila colocou, né, como ver um empreendedor que ama o dinheiro e um empreendedor que ama a Deus. E como as decisões, o viver é balizado, né, por um e por outro Deus na sua vida. Então, acho que pro cristão, né, e eu acho que ele funciona como esse contra-exemplo, mas para mim, particularmente, o que me toca, assim, nesse romance, é que eu vejo, assim, na essência, eu vejo o Paulo Honório em mim, sabe? Eu penso assim como a figura do homem e essa figura um lado de força e que às vezes pode ser brutalidade, né, no sentido, tem até o termo, se eu não me engano é brutalidade ou alguma coisa assim que ele fala, grosseria que ele usa, né, com a Madalena, ele fala, foi isso, foi brutalidade, alguma coisa assim, mas que tá lá. Tipo assim, não sou Paulo Honório, não somos Paulo Honório. Mas, de fato, como o Vitor até orou, né? A graça comum que permite que até o Graciliano, que se declarava ateu, né? Enxergue a realidade, enxergue as verdades que Deus estabeleceu na sua criação, né? Permite que ele capture, e aí com maestria também conseguir traduzir isso em palavras, mas capture essa essência do homem, aqui, de um modo geral, né? Que é uma essência, esse lado pecaminoso, né, do homem, essa forma dele de lidar com as coisas, né, embrutecido. Então, ele, na minha impressão, né, ele é ao mesmo tempo esse contra-exemplo, tipo, nossa, olha como ele age de forma rude com Madalena, não precisava disso. E ele vai percebendo isso ao longo da escrita durante a vida, não. Mas ao longo da escrita, quando ele vai recontar a vida, ele vai percebendo, não precisava mesmo daquilo e tudo mais. Em alguns momentos na vida, ele volta atrás também, não precisava disso. Mas também como, eu acho que não só o contra-exemplo, do tipo, não fazer como...
só não fazer como ele fez, né? Mas até perceber, assim, no que a gente faz como ele fez, né? Enfim, eu acho muito profunda essa apresentação que o Graciliano conseguiu fazer, assim, para mim expõe esse caráter que pode ser autoritário, né, do gênero masculino, assim, de alguma forma. Eu acho assim meio ele desde o início do livro eu achei ele muito ganancioso e indeterminado até onde eu li, não sei depois, meio assim sem noção, sabe, de certas situações, não é? Exatamente. Descreve bem, ganancioso e sem noção. Meio sem noção. Sim, é um pouco o Wesley. Diga. Não, só que e depois parece que o fato dele querer escrever o livro de memórias, ele parece estar buscando uma redenção e uma justificativa para tudo que ele fez. Perfeito. Exatamente. Interessante, porque é bem isso, Vanderlei. É como se eu até comentei isso com o Daniel, é como se ele no processo de escrita do romance, né, desse livro, tivesse repensando as escolhas, né, que ele fez, e ordenando isso, né, e em alguma medida isso é um testemunho para o leitor, né? Então, claro que isso de forma sutil, mas a gente vai se entristecendo com as ações dele ao longo do romance, como se fosse uma espécie de roteiro a não ser seguido, né? Então, Exato. olha, a minha vida foi isso aqui, tá? Eu quis dinheiro, fiz de tudo para chegar, para conquistar São Bernardo, para ser rico, né? Construir minha casa, etc, etc. E o que deu, e deu nisso, né? A gente está se esforçando aqui para não falar do que vai acontecer depois no romance, né? Por E favor, aí, não, a gente não vai contar, tá, dona Nadia? tá bom. Isso fica com vocês. Mas, assim, chega assim, a gente fica indignado. Depois nós vamos conversar sobre isso, dona Nadia. A gente vai ficando, assim, chega um momento que a gente fala assim, não, vamos parar esse livro aqui, cadê esse... Não, eu acho que esse não é o caminho, não. Agora já começou, vamos até o fim. Então, eu vou deixar com vocês, né? Porque é impressionante Mas como a gente... o Daniel tem que voltar, né? Mas ele vai voltar, viu? E para a gente, então, chegar a esse desfecho, acho que foi bom porque essa primeira conversa fomentou, né, vocês a continuarem a leitura para aqueles que não terminaram e a gente voltar depois para a gente falar um pouco mais sobre São Bernardo, ok? Daniel, quer Eu falar só mais? peço Pode falar, Vanderlei. que acabou a luz aqui, eu tô meio no escuro aqui, só com a luz do celular, mas o 5G tá funcionando. Tá bom. Ótimo. Queridos, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui também acabou a energia, mas voltou. Aqui também acabou acabou e já da minha voltou. aqui. Aqui acabou, voltou e acabou de novo. Ô, Daniel, Diga. é a Silvia, tudo bem? Tudo bom? Eu acho que baseado nisso que até o Jonas está falando aí, eu só iniciei a leitura, ainda não prossegui, mas vou querer realmente finalizar. Primeiro que a gente está vendo que ele está sendo bastante evidenciado que é exemplo do que não seguir, né? Do que não fazer. E, infelizmente, mostra o lado, conforme até a Maria Neves, minha tia Maria falou, que você vai pensando em fatos que ocorreram, né, que tem a ver com a história de verdade.
E aí também eu chego até a ficar um pouco assustada com esse homem aí, porque ele falou até assim, ele nem é tudo que ele fez, que ele escreveu daquele jeito, que se ele escrevesse como se fala, ninguém queria ler, né? Então eu falei, pelo amor, né? Era isso. Sim, eu leio só mais uma frase desse capítulo 19, é o capítulo central, né? Mas que ele fala, e aí até com isso que você comentou, que o Jonas comentou também, né? Ele fala, a culpa foi minha. Ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. E aí você percebe a quem ele atribui a culpa, né? Ele não assume a culpa, tipo, se fui eu. Ele fala, na verdade, foi a vida que eu levei. Tem esse determinismo, ele se escapa nesse determinismo, assim, né? Então é isso, você pensa, nossa, que homem horrível. Ele fala, foi a vida que eu levei, foram as circunstâncias, foi o... E a gente sabe, né, pro cristão, a gente enfrenta as circunstâncias, a gente vive a despeito das circunstâncias, né? E... Aparecendo Adão, assim, tipo, foi a mulher que tu me deste, né? Não fui eu. Não, e como alguns também, né? Não, é o sangue italiano, isso, é aquilo, né? É isso, é determinismo. Justificando, né? Justificando. Então, mas eu não sem defender a postura dele, mas o que a gente observa pela vida fora é que é assim mesmo, a pessoa que tem que lutar pela comida, pela vida, ele não tem tempo de filosofar e nem ficar, olha, sabe? A gente sabe que sempre foi assim, né? Quem tem que trabalhar todo dia para comer é diferente de quem tem aquele momento de contemplação, de olhar até para dentro de si mesmo, né? É o caso dele e de muitos narradores nordestinos, esse tipo de luta desenfreada pela vida. Eu vou pegar, deixa então da Ana Maria, e vou dar mais um mini spoiler. Ai, ai, ai. No fim do romance, né? O último capítulo já, ele está terminando o livro meio introspectivo e tal, e ele elocubra uma vida paralela, hipotética. Ele comenta assim, sei lá, e se eu tivesse casado lá com a Germana? Eu teria uma vida assim, talvez fizesse isso, talvez aquilo. Aí é interessante, porque ele percebe, né, esse aqui é o capítulo 19, o último é o 36, né? Lá ele começa assim, tipo, foram escolhas, né? Ele fala, de repente, se eu tivesse levado a vida assim, eu não teria me metido nisso, não teria tanto, né, a propriedade, mas também que ganho eu tenho com essa propriedade agora, eu teria uma vida assim, uma vida assado. Então, mesmo e é a mesma vida agreste, né, para colocar o termo que ele deu, né, é a mesma vida agreste, mas as escolhas que ele faz, né, e ele deixa claro desde o início, né, eu coloquei a cabeça, assim, tomei a decisão de conquistar a propriedade de São Bernardo, e ele vai fazendo as coisas, ele escolhe, né? Ele toma as decisões dele, e você vai. Isso que é angustiante da metade para o fim. É que você vai vendo ele tomando as decisões dele, e você, tipo, não. Mas leiam o romance, nenhum dos spoilers aqui atrapalha em nada a leitura, assim. A despeito também eu sei que tem essa linguagem regionalista, né? Tem, às vezes, alguns termos que ficam meio difíceis. Eu leio com o Google no celular e aí só digito, assim, apareceu a palavra, eu digito, ele já traz a definição, tá. Acho até mais rápido do que abrir num dicionário mesmo, e como tem muito regionalismo, às vezes não está nem dicionarizado tão facilmente, né, o sentido que ele está colocando lá, mas é uma leitura, assim, que vai fluindo, né? Depois que você pega um pouco o estilo, assim, de contar até, né? De narrar do Paulo Honório, do Graciliano, né? Na voz do Paulo Honório, vai fluindo e a história também vai engajando.
vale a pena, assim, eu recomendo, quem está ainda no meio do caminho, concluam, e aí, se Deus quiser, dê tudo certo, a gente volta aqui para conversar agora com todos os spoilers. Então tá bom, Daniel, a gente vai, já está feito o convite, tá? E nós vamos ver direitinho a data, eu vou consultar o pessoal, e aí a gente marca então uma data, o Daniel voltar, tá, pessoal? E a gente disponibiliza lá no grupo, então fica sendo o São Bernardo segundo encontro, porque aí a gente marca e faz. E aí quem começou a ler agora, dá tempo, a gente fala disso no e-mail também, por mensagem no grupo, a gente deixa o pessoal preparado. Vocês acham que 2 semanas é suficiente para concluir? O que vocês acham? É sim, para mim. Pode ser? É assim. Sim. Todo mundo? Eu já estou no 10º, então de 10º a 32 acho que dá tempo. Ah, então tá bom. A Juliana falou que pode ser, então tá bom. Então a gente vou ver uma data com o Daniel. O nosso próximo encontro, o livro do mês que vem já está escolhido, tá certo? A gente vai mudar um pouquinho e aí vai facilitar para vocês, porque a gente não vai, no próximo encontro, ler um livro. A gente vai ler, na verdade, uma seleta de poemas, tá? Então, serão menos textos, então vocês terão mais tempo para terminar agora a leitura do São Bernardo e para ler também os poemas que serão objeto da nossa conversa no próximo encontro. Quem estará conosco é o professor William, depois eu vou mandar para vocês o cartazinho apresentando o professor William. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre um poeta romântico, que talvez alguns de vocês já conheçam por ter estudado na escola, que é o Gonçalves Dias. Então, o professor William vai falar um pouquinho sobre a poesia de Gonçalves Dias. Ele vai produzir, ele está já produzindo um materialzinho com a organização dos poemas que ele vai comentar com a gente. E eu fico, então, nessa semana ainda, de falar a data de encontro novamente com o professor Daniel e também esse material para o nosso próximo encontro do mês que vem. Pode ser assim, pessoal? Fechou? Combinado. Combinado? Daniel, quer fazer mais algum comentário? Não, só agradeço o convite, Jonas. Foi um prazer. Agradeço também o acolhimento, né, a recepção de todos. E fiquei muito feliz de participar com vocês, viu? Muito obrigado.